Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal e hoje a gente vai continuar. Olha o que a gente vai continuar. A gente vai continuar a nossa saga lendo os romances do Machado de Assis e, especialmente, nesse vídeo nós vamos falar sobre Helena. Gente, Helena é o terceiro romance do Machado de Assis. Vou colocar os dados todos aqui para vocês, referentes à data da publicação, né? Foi publicado primeiro o folhetim, como normalmente acontecia mesmo, depois publicado o livro, um grande sucesso. Aliás, é um romance muito especial para nós, porque eu vou deixar no card aqui o vídeo, né, do primeiro romance do Machado de Assis, do segundo romance do Machado de Assis. Aliás, vou deixar a playlist aqui para que você possa acessar. Nós já lemos Ressurreição e nós já lemos A Mão e a Luva. E agora eu queria falar com vocês um pouco sobre esse romance, terceiro romance, Helena. Então, o que eu gostaria muito de comentar com vocês sobre o romance Helena, né? Primeiro eu vou explicar um pouquinho mais ou menos o que acontece na história, depois a gente vai tentar refletir um pouco sobre como alguns aspectos dos primeiros romances que a gente viu, de Ressurreição, de A Mão e a Luva, estão se repetindo e como eles também estão se transformando, né? Porque tem sempre um elemento de diferença e de repetição que a gente está vendo acontecer agora ao longo dessa nossa leitura do Machado de Assis. Bom, eu tô lendo por essa edição aqui, tá? Essa edição é a edição que é o box, né? Que tem todos os romances e os contos consagrados do Machado de Assis. Também tem a edição da Penguin, eu não tenho ela aqui, mas é uma boa edição. Aliás, tem muitas boas edições. Tem edições que são boas para quem está estudando para o vestibular. Então, você pode escolher Machado de Assis do jeito que você quiser. Aliás, tem domínio público. Você consegue baixar de graça aí no seu celular, no seu computador para você ler. Se você, caso queira comprar, eu vou deixar um link aqui para você comprar, se você quiser comprar dessa edição, tá? Da edição da Penguin, ou se você quiser comprar da edição da Panda Books, que vem com um paratexto. Eu vou deixar uns links aqui para você se aventurar e de repente você seja tipo eu, né, que gosta mesmo de pegar e tal, ter o livro, né? Então, são opções. O que você não tem de opção é ficar sem ler Machado de Assis. Gente, tem de graça, tem de edições para todos os preços, para todos os bolsos, para todos os gostos, com um texto de apoio. Então, assim, vamos aproveitar a chance de ler um dos maiores escritores da nossa literatura, tá bom? Bom, então vamos direto para o livro, né? Helena vai contar a história da protagonista, como o próprio nome do romance já fala, Helena. Ela é uma filha bastarda, a princípio. Ela era filha do Conselheiro Vale. A história começa com o pessoal abrindo o testamento. O Conselheiro Vale morreu, um homem muito importante da sociedade carioca. E eles descobrem, ao abrir o testamento, que ele pede para que seja reconhecida uma filha que tinha sido concebida fora do casamento. Todo mundo já sabia que o Conselheiro Vale era... como é que a gente pode dizer? Ele gostava, né, de ter uns romancezinho extraconjugal, né? Quem nunca? Então, ele pega e vai ter essa relação, e dessa relação supostamente nasce uma filha. Beleza, né? Tudo se ajeita para que seja cumprida a vontade do senhor Conselheiro Vale, finado Conselheiro Vale. Quando a Helena chega, na família restavam ainda Estácio, que era filho do Conselheiro Vale, filho legítimo, né? E também a Dona Úrsula. E a Helena chega já cativando esses personagens, tá bom? Importante lembrar que a Dona Úrsula, ela não é a mulher do Conselheiro Vale, ela é a tia,
né, do Estácio, ou seja, ela é uma parente que mora ali com eles, tá bom? Só para não confundir, para não achar que ela era a ex-mulher e tal. O conselheiro Vale era viúvo. Bom, e aí o que acontece? A Helena chega, ela já vai tentando, se esforçando para cativar todo mundo. Porque ela era uma menina pobre, né? Que passa então a ser agregada. Então, além da herança, né, ela passa a fazer parte de uma família. Vamos lembrar que a gente está falando do século XIX, essas coisas são muito importantes, tá bom? Então, ela, digamos, sai de um lugar, né, de margem para ir para um lugar importante, um lugar onde ela vai ter prestígio, vai ter família, vai ter nome e vai ter herança, dinheiro, que é o mais importante, tá? E ela começa a cativar esse irmão, Estácio. E o Estácio é um cara muito cristão, muito religioso, mas ele começa a perceber que o sentimento dele pela irmã não era só um sentimento fraternal. E aí, o Machado joga a bola do tabu do incesto, né? O Estácio gostava da Helena, mas não como irmã. Ele queria algo mais com ela. Bom, até aí, tudo bem. A gente já tem aí uma coisa muito chocante para um romance, né? Olha como o Machado de Assis está jogando os tabus na fogueira, né? E depois, o que acontece? Só que a Helena, ela tem umas fugas, né? Na verdade, ela sai para passear a cavalo, acompanhada sempre do escravo Vicente, e ela vai sempre visitar um casebre misterioso. Esse casebre tem um segredo envolvendo o passado da Helena, né? E aí, o que acontece? Paralelamente, à medida que a Helena percebe que o irmão gosta dela, mas que ela sabe um segredo que não posso revelar nesse momento, né? E ela sabe que ela precisa resolver essa situação, ela tenta fazer com que o Estácio se case com a Eugênia, que ela é filha do Camargos, que é um médico e tal, né? Que queria que a filha se casasse por interesse mesmo. O Camargos é um grande vilão, né? Ele era amigo do conselheiro Vale, mas na verdade ele é um grande vilão interesseiro, né? E a Helena faz com que o Estácio se case, né? Ela tenta forçar o Estácio, que tem dúvida se casa ou não com a Eugênia, e ela fala, não, você tem que se casar com ela, vai ser bom para você. E ela também ajeita às pressas, enquanto o Estácio está fora, viajando com a família da Eugênia, ela ajeita às pressas um casamento com o Mendonça, que é amigo do Estácio. Ele tinha acabado de chegar da Europa, mas ele não era rico nem nada não, ele era um bom vivant, vamos falar assim. E o que acontece depois? Estácio fica sabendo que Helena vai se casar, volta e fala que não permite. Eu não permito, eu não dou o meu consentimento. E a Helena já começa a fazer aquele show, falando, se você não consente, então ele já vai ser amado, porque ele vai ser proibido e tal. O Estácio fica remoendo aquilo, depois ele decide aceitar, permitir que a irmã se case com o amigo. O problema é que nesse meio tempo, né, vem uma revelação. O Estácio estava sempre de olho na Helena, sempre querendo controlar, de uma certa forma oprimindo muito a Helena, e ele fica cismado porque vê que a Helena foi cedo visitar o casebre, que ela sempre vai visitar, um casebrezinho misterioso, né? E aí, o que acontece? Ele vai até lá, e quando ele vai até lá, ele encontra um homem, e esse homem, aparentemente, né, ele achava que era um caso secreto da Helena no primeiro momento. Depois ele descobre, aliás, todos descobrem, atenção, spoiler daqui pra frente, mas clássico é clássico, e eu garanto a vocês que isso não vai mudar nada a emoção de ler um livro desse, tá bom? Então, se você quiser continuar, se você quiser a surpresa, para agora. Se você quiser continuar, eu te garanto que o livro ainda vai ser extremamente saboroso por causa disso. Vem a segunda revelação sobre Helena, que Helena, na verdade, não é filho do conselheiro Vale, e que naquele casebre que Helena visitava frequentemente,
habitava o Salvador, que é o pai de Helena. E aí tem toda uma história sobre como a mãe de Helena teve um caso com o conselheiro Vale, ela abandonou o pai de Helena, eles viveram na pobreza, enfim, tem uma longa história sobre eles, mas o que é relevante aqui é, a Helena passa de filha que deveria ser legitimada, conhecida, para uma possível oportunista. E isso fere muito os sentimentos dela. Porque, de fato, o conselheiro Vale tinha carinho por Helena como se fosse uma filha, embora não fosse o pai dela de sangue. E essa situação toda, essa revelação toda, causa um verdadeiro escândalo, né? A família fica horrorizada, ninguém sabe o que vai fazer, afinal de contas, Helena continua sendo a filha reconhecida, o Estácio agora vai poder dar asas ao sentimento que ele tem pela irmã, né? E ele descobre que a irmã, ao saber disso, ela negou o amor dele para continuar o plano de ser a filha reconhecida do conselheiro Vale, que era algo que o pai biológico da Helena, o Salvador, queria. Só que a Helena não suportava, agora que tudo veio à tona, os olhares. Para ela, ela nunca seria realmente digna desse amor. Ela sempre seria a oportunista. Mesmo que eles perdoassem, mesmo que eles fingissem que nada aconteceu, para ela isso é tudo muito terrível, né? E aí ela acaba tendo um delírio, né, febril na chuva e tal, e Helena vem no final da história morrer. Bom, parece novela, né? Um que é pai, depois descobre que não é pai, né? Uma coisa bem clichêzona nesse aspecto. Mas o que é relevante aqui é que o paternalismo que já aparecia nas histórias anteriores, lembra? Agora ele aparece de uma forma diferente. Porque agora ele aparece, mas ele traz mais, o Machado oferta mais para nós as contradições e a hipocrisia desse paternalismo. Entretanto, tem muito uma questão do cristianismo ali. O padre Melchior é uma personagem que vai ser muito influente, ele vai estar sempre negociando, ele vai estar sempre intercedendo entre as partes, entre os interesses das partes, né? Então, a gente consegue ver que nesse romance Helena, Machado já está trazendo alguns elementos de crítica, algumas críticas, né, contra determinadas instituições, como, por exemplo, a religião, né? O lado religioso, ele aparece, mas ele aparece como algo externo e muito frágil, diante, né, para poder assim manter as aparências, né? Mas ele por dentro dele, ele tá com um monte de interesses e tem a questão do inconsciente também, porque o Estácio, ele não tem, no primeiro momento, ele não tem consciência das coisas que ele sente. É como se o coração dele sentisse uma coisa, inclusive tem uma passagem muito bonita sobre isso. O coração dele sente uma coisa e a cabeça diz outra. Olha para você ver, hein? Machado de Assis está falando disso antes de alguns trabalhos do Freud. Olha que interessante, né? Como Machado ele consegue fazer coisas, né? Muito antes de escritores e pensadores que nós vamos ter reconhecimento depois, né? E nesse romance tem uma coisa muito interessante. Se a gente se lembrar dos outros romances, né? Por exemplo, como A Mão e a Luva, né? A personagem fica querendo se casar e ela para poder subir na vida e tal, né? Mas ela tem uma certa resolução mais tranquila. Nessa não, né? Nessa a Helena sofre. Ele mostra muito as contradições, as ambivalências dos sentimentos, dos corações das personagens. Não é tão redondinho, tudo encaixadinho como em A Mão e a Luva. Detalhe para o foco na personagem feminina, né? Novamente o Machado coloca a personagem feminina aí como um foco. A diferença também é que os personagens
eles não são muito configurações ou personificações de determinadas virtudes ou vícios só. Eles são contraditórios, né? O Estácio tem muito isso, uma contradição muito forte. A Dona Úrsula, que no começo ela rejeita Helena, depois ela aceita Helena. A Helena, que ao mesmo tempo é a moça que cuida da Dona Úrsula, que é amorosa, que faz uma reflexão sobre a liberdade dos escravos quando ela e o Estácio estão passeando de cavalo, ela também pode ser vista como uma oportunista. Afinal de contas, ela abre mão até de um amor, né, do amor dela pelo Estácio, para que ela conseguisse manter aquele lugar. Né? Qual lugar? O lugar de filha reconhecida e ser uma pessoa na alta sociedade. Então, olha como o Machado traz já nesse livro muitas contradições. E essas contradições, elas não estão em lugares muito pontuais só. Né? Ela já começa a fazer parte dos personagens, da essência dos personagens. E o que vai acontecer? Por que Helena é um romance tão importante? Porque isso, em Helena, a gente vê alguns elementos que vão estar presentes em todos os personagens, em todos os poros dos romances da dita segunda fase, né? Que é a fase chamada de realista. O que é mais interessante aqui, gente, é que às vezes na escola a gente aprende fase romântica, fase realista, mas o que eu queria apontar aqui é que tem realmente elementos mais românticos, né, mesmo de sentimentos fortes dos personagens, atitudes destemperadas e tal. A própria morte da Helena no final, né, isso é uma coisa muito própria do romantismo, mas nesse romance a gente já consegue perceber esses elementos contraditórios, essas contradições da sociedade da época, né? E ele mostra também que o paternalismo já não é uma coisa totalmente boazinha que vai erguer a personagem pobre e vai fazer ela ter uma ascensão social, trampolim social, né? Mas mostra, por exemplo, na figura do Estácio, né, como que ele oprime a Helena, como que ele encurrala a Helena, como que ele violenta a Helena de certa forma. Né? E o paternalismo, então, aqui ele já vai aparecer como uma coisa ruim, que não é totalmente boa. Né? Aliás, ele não aparece totalmente como ruim, mas não aparece como uma coisa totalmente boa. Isso é muito legal, isso é um elemento muito forte da forma que os romances vão ter na dita fase realista. Mas como eu disse, que é legal aqui a gente perceber que esses elementos eles estão misturados ali no Machado de Assis. Por isso que o Machado de Assis é muito genial, porque você não vai ver essa mesma coisa acontecendo em muitos romances ditos românticos, né? Você não vai ver isso, por exemplo, no Bernardo Guimarães, por exemplo. Você não vai ver isso. Você não vai ver isso no Zé de Alencar. Talvez em Senhora, do José de Alencar, quero até fazer um vídeo aqui sobre esse livro, isso possa ter aparecido como mais próximo ali de se concretizar, mas nada da dimensão de complexidade e com a maestria de nos fazer perceber essas contradições, como a gente pode perceber aqui no romance do nosso querido escritor Machado de Assis. O que vocês acham? Vocês já leram Helena? Ficaram com vontade de ler depois desse vídeo? O que vocês acham? Conta pra mim, deixa pra mim nos comentários, né? Eu quero muito saber sobre a opinião de vocês sobre essas questões, porque quando o Machado traz isso para nós, ele nos possibilita inclusive olhar para esses elementos que estão formando a sociedade brasileira e que estão presentes até hoje na nossa cultura, né? O favor, o paternalismo, aquela coisa de ter que, dever obrigação para o patrão que nos explorou, né? De dever obrigação para pai e para mãe, que muitas vezes nos criou, nos ajudou, né? Mas também a gente sabe que é no seio da família é que as maiores violências acontecem, né? Então é muito interessante, porque a partir do romance do Machado a gente pode refletir sobre isso tudo. Então deixa para mim nos comentários, eu vou ficar muito feliz de saber.
tá? Então vejo vocês no próximo vídeo sobre Machado de Assis e sobre muitas outras coisas que eu vou trazer aqui para vocês. Valeu, gente! Tchau!